Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa EBD de hoje, dia 11 de agosto. Nós estamos na nossa aula número 59 de Doutrinas Básicas e em Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então, vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre o nosso tempo nesta manhã, ok? Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela liberdade que experimentamos de estar aqui e poder aprender mais daquilo que Tu tens revelado ao Teu povo nas Escrituras. Nossa necessidade maior nesta manhã é a ajuda do Teu Espírito para que nossas mentes e corações possam compreender e realmente absorver aquilo que vamos aprender nesta manhã. Continua conosco, abençoa também nossos irmãos ali no anexo com as crianças, estejam também debaixo da mesma ministração do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, fazendo aqui uma revisão rápida de onde paramos semana passada, começando na nossa definição, como sempre. Escatologia, estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. A palavra escatologia vem de skatos, no grego último, últimas coisas, e logos, assunto, estudo, palavra, certo? E dentre as doutrinas bíblicas, esta é aquela que tem se ocupado em sistematizar ou colocar em ordem o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade, esboçada na revelação divina. Nós vimos na semana passada, irmãos, começamos a ver sobre o arrebatamento. Eu queria só passar por esses slides, porque hoje o nosso assunto vai ser também sobre o arrebatamento, mas o porquê nós posicionamos o arrebatamento no local onde posicionamos na história da humanidade. Tá? Sem dar uma antecipação, apesar de ser um assunto já tratado, mas vamos chegar lá, mas para construir até lá, vamos lembrar mais uma vez sobre o arrebatamento. Definição: é a remoção de todos os crentes vivos no instante do ressoar da última trombeta para o encontro com Cristo nos ares, com seus corpos transformados, sendo precedida da ressurreição dos corpos dos crentes mortos desde o Pentecostes até o arrebatamento, sendo todos em um abrir e fechar de olhos transformados. O arrebatamento, nós vimos semana passada, é o primeiro de uma série de eventos que tomarão lugar na história como cumprimento das predições bíblicas. O texto clássico que trata desse assunto é 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Segundo esse texto, o arrebatamento da igreja acontecerá da seguinte forma e na seguinte ordem. Primeiro, os mortos em Cristo. O que a gente quer dizer quanto a isso? Falamos agora há pouco. Do Pentecostes, irmãos, Atos 2, até o momento do arrebatamento, esses são os mortos em Cristo. São hoje os irmãos da igreja que já faleceram, nossos parentes cristãos que já faleceram. Os irmãos de Jesus que já morreram, ressuscitarão e subirão ao céu com corpos glorificados. É bom destacar que as almas dos crentes que morrem vão imediatamente para o céu, aguardando o dia em que serão unidos a seus corpos ressuscitados e glorificados. Em outras palavras, a vida eterna para esses não começa na ressurreição do corpo. Eles já estão, no nanosegundo após a sua morte, eles já estão na presença do Senhor. O céu não está desocupado, né? Ele está hoje com todos os nossos queridos que já se foram antes. Mas também, irmãos, no arrebatamento acontece que nós que estamos vivos, é exatamente essa expressão que Paulo usa, nós os vivos, em Cristo Jesus, serão levados de forma visível e perceptível e não de forma invisível ou secreta. Eles serão arrebatados logo em seguida à ressurreição dos cristãos. Nós estamos destacando essa parte do secreto, isso foi lá praticamente na primeira aula de escatologia, irmãos, porque essa é uma expressão que alguém criou e acaba se atribuindo ao que nós cremos, como se o arrebatamento fosse assim. Eu estou aqui, aí eu viro, já aconteceu. E não é evidência bíblica de que seja assim. Inclusive foi retratado em filme, em vídeo dessa maneira,
Mas, irmãos, aquilo é uma ficção, aquilo é uma imaginação humana. Então, nós vimos naquela aula que os arrebatamentos bíblicos eram à vista das pessoas. Como, por exemplo, o de Elias, que foi trasladado aos céus. Então, Elias não fez puff. Ele subiu diante dos olhos de Eliseu, certo? Então, baseado nos exemplos bíblicos, o arrebatamento nosso será da mesma maneira. Então, isso, inclusive, vai ser, ao meu ver, muito mais espantoso para as pessoas do que se nós simplesmente desaparecêssemos em um nanosegundo. Eles vão ver literalmente as pessoas sendo levadas, e aí vai surgir todo tipo de explicação estrambólica para isso aí. Continuando, irmãos, o arrebatamento precisa ser compreendido, segundo as Escrituras, em separado da segunda vinda pelos 7 anos da tribulação, ou 70ª semana de Daniel. Ele encerra o tempo da igreja na terra e ela passa a ser julgada, melhor diria sendo avaliada no tribunal de Cristo. Assim, dando oportunidade para que na terra se cumpram as promessas das alianças abraâmica, davídica e nova aliança de Jeremias, inicialmente direcionada ao povo pactual do Antigo Testamento. Eu estou voando aqui porque nós vimos isso semana passada. Estou só relembrando os slides para dar a gente um momentum aqui, ok? Bem, então, como a gente está falando, o arrebatamento é separado da segunda vinda. O arrebatamento da igreja não é a segunda vinda de Cristo. Juntar as duas coisas causou grande confusão. Enquanto o arrebatamento está ligado somente à igreja, a segunda vinda está ligada a Israel e às nações, certo? Então é um momento de culminar do julgamento de Israel e das nações. Pensando mais profundamente, a segunda vinda tem este nome, pois ele, Jesus, vem realizar o que não pôde realizar na primeira vinda, restaurar Israel e estabelecer o reino. Eu tenho sempre dito, meus irmãos, os evangelhos em particular, eles têm um forte teor judaico, não judaizante, não confunda as coisas. Por que eu digo judaico? Porque até aquele momento era dado a Israel a oportunidade de reconhecer o Messias e, a história da humanidade seria completamente diferente. Mas, obviamente tudo debaixo do plano de Deus, da soberania, em Israel rejeitar o Messias, a história entra em um hiato profético. Tudo isso nós já vimos, em que a 69ª semana de Daniel se encerra no dia da entrada triunfal em Jerusalém, e nós estamos nesse hiato de quase 2000 anos, certo? Dúvidas sobre isso, vide aulas passadas, porque não dá para a gente repetir tudo, né? Bem, então nós vamos no arrebatamento. Por quê? Após isso tudo, próximo slide, a igreja comparecerá diante do tribunal de Cristo. A palavra usada por Paulo nos textos de Romanos 14, 10, tribunal de Deus, e 2 Coríntios 5, 10, tribunal de Cristo é bema. Já o texto de 1 Coríntios 3, 10 a 15, nos fornece uma linguagem de comparação de materiais, certo? Ouro, prata, pedra preciosa, em comparação a madeira, feno, palha. Porém, não é de condenação, mas mostra, meus irmãos, que absolutamente toda a nossa vida, durante a nossa carreira cristã, está sob escrutínio, está sob análise, está sob avaliação. Então, o Senhor mesmo nos avisou, acumulem tesouros nos céus e não na terra. Então, tem gente que tinha bilhões na terra, cristão, vai chegar no céu, não sabe exatamente o que isso vai redundar na prática, mas o que a gente entende, uma vez que o Senhor Jesus fala sobre o maior e o menor no reino dos céus, é que vai haver hierarquia, vai haver ordem, vai haver organização. Então, claro, o melhor de tudo é que a gente vai estar lá, mas o Senhor mesmo imputa em nós, irmãos, vamos chamar assim, uma santa ambição. E porque ele literalmente diz, como eu acabei de falar, acumulem tesouro nos céus. Então, se ele faz isso, ou se ele fala isso, irmãos, é porque há sim um aspecto necessário da nossa vida, onde a gente invista no mundo espiritual, isso é particularmente, irmãos, falando em vidas, certo? Então, o investimento em vidas é o que mais importa do que em coisas, mesmo nas coisas do reino. Importante isso. Durante a minha vida eu construí 100 igrejas. Ok, muito obrigado, parabéns para você, né? Mas quantas vidas você investiu? Quanta gente você realmente abençoou, discipulou, evangelizou? Porque eu acho difícil que levar uma alma a Cristo se compare a colocar uma parede de pé, certo? Mas tudo isso será avaliado. Bem,
A palavra usada aqui para tribunal é usada também para o local onde Pilatos julgou a Jesus e onde Paulo foi ouvido por Festo em Cesareia. Aí estão os textos. Mas se refere também ao local onde os atletas vencedores eram coroados, o que a gente chamaria hoje de pódium, né? Assim, juntando todas as informações, concluímos que o caráter deste tribunal dos crentes é recompensador e não punitivo, e segue a nossa obediência cumprindo ou não o que ele já determinou para os seus escolhidos. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, ou uma complementação. Quando Paulo usa esses termos, ele reserva o termo bema para o nosso julgamento, para a nossa avaliação. E aí, quando ele vai usar o julgamento de condenação dos incrédulos, olha aí, quando é o próximo parágrafo, ele se refere ao julgamento final, ele não usa mais essa palavra. Ele usa crisis ou crima, ok? Que são palavras distintas também para tribunal ou para julgamento. Então ele faz uma separação. Isso é importante, irmãos, quando a gente analisa a teologia de algum autor específico das Escrituras. Por quê? Vale lembrar na nossa primeira aula, a inspiração bíblica não era psicografia, não é Chico Xavier. O autor não era roubado de suas faculdades. Tanto que, se você pega algo escrito por Paulo e algo escrito por Pedro, por exemplo, o nível de gramática, de ortografia de Paulo no grego é extremamente superior de Paulo do que ao de Pedro, que era um pescador. Né? Há de se entender. Paulo era cidadão romano, criado na cultura greco-romana. Pedro era pescador judeu. Então, eu sabia grego porque todo mundo sabia grego, mas, entende o que eu quero dizer? Então, eles eram mantidos em suas características. Isso dito, quando Paulo vai escrever e explicar a doutrina, ele sabiamente separa as palavras, já nos dando assim a dica, digamos assim, do que ele está querendo dizer a respeito de julgamento e de tribunal separando-os. Para terminar, irmãos, ademais a ideia de recompensa dos salvos, galardões, está presente em outros lugares. Esse é abundante nas Escrituras, não só em 1 Coríntios 3. Bem, agora sim, irmãos, nós vamos falar primeiro sobre, agora é matéria nova, termos usados quanto ao arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela não existe nas Escrituras. Né? Isso não significa nada de negativo. Trindade não existe nas Escrituras. Então, termos assim são termos técnicos, são termos teológicos que se cria ao longo da construção, do entendimento da doutrina, para sintetizar uma ideia. Então, quando a gente fala de trindade, a palavra não está lá, mas, irmãos, é inegável. Os unitaristas ou unicistas que vimos já há muitas aulas atrás, eles ignoram textos onde claramente você vê uma manifestação completa e complexa de Deus e não única. O exemplo é o batismo de Jesus. Jesus está na água sendo batizado, a voz do Pai diz: esse é o meu Filho amado, e o Espírito Santo desce em forma de pomba. Então, a não ser que ele ficasse transmutando em 3 formas, né? A velocidade de flash, alguém tem que falar: tem alguma coisa aí. Já sei, temos 3 deuses. Mas aí você bate em outro conceito bíblico, onde o Senhor diz: eu sou o único Deus, antes de mim nenhum Deus se formou, nem depois de mim nenhum outro haverá. Isaías capítulo 43. Então, quando você junta os conceitos, meus irmãos, você compreende que Deus possui uma natureza que eu e você não compreendemos, que você não temos igual em nenhum lugar na criação. Daí vem o conceito de trindade, um Deus único, mas que se manifesta em 3 pessoas. Isso dito, a palavra arrebatamento também foi feita, também foi feita para sintetizar o que essas palavras gregas aqui traduzem ao longo do ensino sobre arrebatamento. Vamos lá. Primeira, parousia. Ela é usada 24 vezes no Novo Testamento, tem o sentido de presença e enfatiza a volta de Cristo como corpórea e não apenas como uma volta espiritual, ou a gente poderia dizer também simbólica, né? Não, ela é literal, ela de fato vai acontecer. Ela é igual à primeira, onde Cristo irá fisicamente estar aqui, cumprindo inclusive o que está escrito em Zacarias capítulo 14, que diz: naquele dia os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Então não é uma visagem, não é apenas um conceito ou uma ideia. 1 Coríntios 15, versículo 23, a gente não vai poder ler todos aqui, irmãos, mas vamos ler alguns para nos embasar.
Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Essa expressão, quando ele vier, é parousia, quando ele estiver presente, certo? Então, obviamente, quando você traduz português, você tem que colocar de uma forma mais dinâmica, mais palatável para palatável eu sei que é paladar, né, meus irmãos? Mas palatável para a nossa audição, para a nossa compreensão. Por isso que a tradução não está literalmente presente. 1 Tessalonicenses 2, 19. Pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa, o que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua presença, na sua vinda, não são vocês? Então, de novo, a tradução visa comunicar de forma melhor, mas a palavra aí também, de novo, é parousia, presença. Mais adiante, 4,15 do mês da mesma carta. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Novamente aí, a palavra parousia é usada, ok? Uma segunda palavra, meus irmãos, essa é bem mais fácil de reconhecer, é Apocalipse. A palavra Apocalipse, meus irmãos, ela literalmente significa remover o véu, certo? Ou revelação, se você quiser. Continua gravando? Tudo ok? Então tá bom, sigamos. Sei que você vai me dar um sustinho aqui. Tanto é que optou-se a Bíblia em inglês, eu confesso que eu não conheço a história por trás disso, não colocar em inglês. Em inglês você tem literalmente, o último livro da Bíblia é Revelação, né? Revelation. Então é a mesma coisa. Apocalipse é usada 18 vezes como substantivo e 26 vezes como verbo. Enfatiza o aspecto de revelação, manifestação da vinda de Cristo, tirar o véu. Então como é que começa o Apocalipse? Revelação de Cristo Jesus, o qual se deu a ele, continua. Ou seja, ele está tirando o véu, tirando o mistério de coisas que até aquele momento a igreja não conhecia. Aí ele diz, você pode dizer assim, ele tirou o véu, mas não tirou muito não, né? Porque Apocalipse é complicado. Eu até concordo com você, até certo ponto. Mas quando a gente for chegar em Apocalipse, irmão, acho que daqui a 2 aulas, você vai ver que, sim, tem coisas que... Quem são esses escorpiões, que eu sei lá o que e tal, é complicado entender exatamente o que é aquilo. Mas a estrutura de Apocalipse ela é extremamente simples. Ela tem 3 tempos. E aí você vê facinho quando essas coisas vão acontecer. E mais importante, o que não vai nos acontecer, né? Então, muito do que está ali, sim, eu concordo. A revelação foi meio difícil de se entender. Mas, ainda assim, trouxe à igreja da época e para nós o entendimento do que vai acontecer no final. Especialmente, como dizia Billy Graham, né? Eu já li o final da Bíblia, tudo acaba bem. Isso é mais importante, irmãos. Então o pessoal fica tão apegado nos capítulos 4 até o 18, onde o bicho está pegando, né? Lembre-se, o capítulo 19 chega. E aí, né? Já falei, aprendi a andar de cavalo. Então, descemos todos montados e o anticristo tem o seu final e o reino é instaurado. Então é isso que importa, o final. Se o livro acabasse, irmãos, em tragédia, aí eu concordaria com você. Seria um livro difícil de se ler. Bem, então vamos lá. 1 de Pedro 1, 7, para ilustrar aqui a nossa palavra. 1, 7. Assim acontece que, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo e genuína, restará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, quando ele for Apocalipse, né? Quando ele for mostrado realmente como ele é. Mais adiante, no mesmo livro, mesma carta, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então tem sempre esse aspecto, meus irmãos, de esperança futura, que deve influenciar o nosso presente. É algo que Paulo explora muito em 1 e 2 Tessalonicenses, como nós vimos na exposição. Aqueles irmãos estavam passando por momentos difíceis, então eles diziam, lembre-se que o futuro existe e ele deve influenciar o seu presente. Lembre da esperança futura e isso possa mudar a perspectiva diante do sofrimento, qualquer que seja. Quer seja a perseguição no caso deles, ou outra mais atual no nosso caso, né?
4,13. Ele continua, irmãos, mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultam com grande alegria. Aliás, irmãos, Pedro está escrevendo também num contexto de perseguição, provavelmente nos dias de Nero, um dos imperadores romanos mais profanos e cruéis que existiu. Então, diante dessa perspectiva da igreja sendo perseguida, agora sim pelos romanos, não mais somente pelos judeus, ele diz o quê? Tenham esperança na graça que vai ser revelada, em Cristo que vai ser revelado. Então, pode parecer, meus irmãos, para quem não entende a profundidade disso, que isso passa um pouco de fuga. Como é que é? Eu tenho que ficar pensando num evento futuro que vai provavelmente acontecer até depois da minha morte e tal. Pois é, mas isso que nos define. O que nos define não é a nossa existência aqui durante 50, 60, 70, 80 anos. Ontem eu vi uma senhora surpresa porque ela descobriu que isso aqui era 2023 e ela nasceu em 1923. Aí ela fez as contas, ela estava fazendo 100 anos no final do ano passado, né, esse vídeo. Que seja, que você viva 100 anos, não é nada diante da eternidade. Então, da mesma maneira, o que quer que aconteça conosco aqui, não há como se comparar com a eternidade. Inclusive, Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Né? Próxima palavra, irmãos. Muitos textos aí, a gente não pode não tem tempo para ler todos, né? Epifaneia, ok? Usada 5 vezes apenas no Novo Testamento, enfatiza o aspecto de manifestação pessoal e visível, o impacto, né, da manifestação. 1 Timóteo 6,14, por exemplo. 1 Timóteo 6,14. Guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Continua o versículo 15. Então, Epifaneia tem essa ideia de manifestação, de novo, visível, presencial, corpórea. Então, todos o verão mesmo. Isso causará, com certeza, um impacto tremendo sobre o mundo no final da tribulação. Próxima palavra, irmãos, errômenos. Quando nós transliteramos do grego, o CH tem um som de um R cultural, ok? Então, se botasse apenas o R, talvez alguns não lessem direito. Então, a ideia é desse R cultural, errômenos, como no alemão, inclusive. Aquele que está vindo, essa é a ideia, porque é um particípio, enfatiza o aspecto da vinda daquele que o termo qualifica, se torna uma nomenclatura quanto ao Messias, usado na entrada triunfal, por exemplo, quando diz, bendito aquele que vem, em grego, né, a ideia é essa. E pelo escritor de Hebreus, quando cita Abacuque 10, 37. Vamos para esse último texto, Hebreus 10, 37. Ok, Hebreus 10, 37. Não, aqui está citando Abacuque, certo? Essa é a ideia ali. Pelo escritor de Hebreus, quando cita Abacuque, ok? Tanto que na minha Bíblia, irmãos, parte do versículo está em destaque, porque é uma citação, né? A editora fez assim: pois em breve, muito em breve, agora vem Abacuque, aquele que vem virá e não demorará. Aí ele continua, né? Mas o meu justo viverá pela fé e sem retroceder e tal. Então essa parte do versículo 37, aquele que vem virá, é errômenos, falando exatamente sobre a vinda de Cristo. E finalmente, meus irmãos, katabainon. O grego tem muito isso, irmãos, de pegar um verbo, a gente vai ver uma outra palavra muito importante hoje, se a gente conseguir chegar até lá, pegar um verbo e colocar uma preposição na frente. Às vezes enfatiza, às vezes muda um pouco o significado daquele verbo. Desculpa. Deslocar-se para baixo, descer, indica a direção do ato de vir. 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo fala exatamente sobre a volta de Cristo. Ele diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus, katabainen, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você junta tudo isso, irmãos, você tem os verbos usados para o arrebatamento e para a volta de Cristo.
como a gente pode ver, diversas compreensões diferentes, como presença, como movimento, como a percepção de que ele realmente está aqui. Os autores bíblicos tentaram, digamos, cobrir todas as possibilidades para que ninguém tivesse dúvida de que ele, de fato, voltará fisicamente. Mas por que isso é importante, irmãos? Porque naquela época do final, na verdade, segunda metade do primeiro século em diante, começa um negocinho chamado protognosticismo. A gente chama de protognosticismo porque, historicamente, o gnosticismo só vem muitos anos depois. As ideias, irmãos, elas não pipocam. Hoje não existe, amanhã ela existe. Quando alguém quer, por exemplo, marcar o pós-modernismo começou, não, peraí. Ele pode ter tido uma expressão mais visível a partir dessa data, mas ele já vem cozinhando em banho-maria há algum tempo. A própria reforma, a gente fala em 31 de outubro de 1517, mas, irmãos, quantos pré-reformadores existiram? Quantos homens? 100 anos. John Huss morre na fogueira católica porque defendia os ideais que depois, 100 anos depois, Lutero colocou nas 95 teses. Então, o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma, meus irmãos, naquela época, o protognosticismo estava influenciando, infelizmente, a igreja. É por isso que João, quando escreve a sua carta, ele usa esse tipo de linguagem. Só um minutinho. Para deixar claro, irmãos, que Jesus não era uma visagem, que Jesus não era uma aparição, ele não era algo não corpóreo. Olha só, o que era desde o princípio, presta atenção, o que ouvimos, audição, o que vimos com os nossos olhos, visão, o que contemplamos, isso é mais do que ver, é a ideia de percepção, de convivência, e com as nossas mãos apalparam, toque. Certo? Isso proclamamos a respeito da palavra da vida, ou do verbo da vida em algumas traduções. Então, João e os demais autores estão preocupados de que a igreja não seja contaminada por este ensino e acabe achando que a volta de Cristo é figurativa, é alegórica, é espiritual ou qualquer outra coisa. Então, ou até a primeira vinda tenha sido assim. Então, eles deixam claro, irmãos, Jesus veio de fato pisar neste planeta. Ok? Agora, quando você fala isso, irmãos, na rede social, eu acho super divertido como ateus riem, né? Como eles acham graça. E, detalhe, aconteceu a mesma coisa da primeira vez. Havia, mesmo dentro dos judeus, gente que já tinha espiritualizado o Messias e transformado no conceito. Ou seja, irmãos, o pensamento liberal, ele não é novidade. Ele sempre existe. Deus fala uma verdade absoluta, concreta, palpável, e alguém diz, não é bem assim. E detalhe, sempre com um sorriso, Caio Fabiano, sempre com uma paz, sede renequivitiana, sabe? Aquela coisa de bom mocismo, quando na verdade, irmãos, é gente com doutrina de demônios, contradizendo aquilo que está nas Escrituras. Isso não é novo, de maneira alguma. É muito, muito antigo. Bem, seguindo adiante, irmãos, essas são as palavras que eu queria destacar. Hoje nós vamos entrar num assunto importantíssimo, naquilo que vivemos defendendo durante todas essas semanas. A igreja não passará pela tribulação. Infelizmente, na falta de respeito, alguns argumentam, particularmente na rede social, porque, como eu já disse, atrás do teclado, todo mundo é um leão, presencialmente vira um gatinho. Que isso aí é porque nós temos medo da tribulação. Então, para pensar. O que esse pessoal está dizendo? Eu estudo escatologia desde os 14 anos de idade, que obviamente não é nenhuma carteirada, é apenas dizer que eu não comecei ontem. Então, quando eu decidi estudar escatologia, eu fiquei com medo. Então, eu decidi por uma opção que me livrasse desse medo. Essa não beira burrice, não? Ignorar um fato vai deixar desse fato acontecer? É a mesma coisa que você falar assim, né? Sua mulher cutuca você. Ei, eu vi vidro se quebrando, tem alguém dentro de casa. Dorme e finge que não tem ninguém. E aí ninguém vai estar lá. Funciona assim? Claro que não.
o fato de que alguém invadiu a sua casa permanece. Ele vai roubar, ou pior, e você não tem como ignorar aquilo. Então, irmãos, quando alguém fala isso, da última vez que alguém me falou isso, eu falei assim, meu amado, olha só, uma vez que você está me faltando com respeito, porque eu não me converti ontem, e segundo, você não usa o argumento legítimo, nosso papo encerra aqui. Eu não tenho razão de ficar debatendo, na verdade não tenho razão de ficar debatendo por nada, ele que queria, sobre alguma coisa, se a pessoa não tem um mínimo de respeito de achar que você pensou sobre a coisa. Porque eu sou ninguém, sou Zé Ninguém, mas quando você tem homens como o MacArthur, por exemplo, que defende a mesma posição, quando você tem todo um seminário, como o seminário de Dallas, que defende a mesma posição, você no mínimo tem que dizer, são irmãos sérios, que examinaram o assunto e chegaram a essa conclusão, eu posso discordar, mas eu vou examinar direitinho. É o respeito que a gente tem que ter, meus irmãos, sobre as divergências doutrinárias, não com heresia. Então, quando eu converso com o irmão Pedro Batista, certo? Eu entendo que ele é equivocado. Pedro Batista, porque ele batiza crianças, certo? Eu entendo que ele é equivocado, mas eu não trato como um herege. Quer dar banho em menino, dê banho em menino. Na verdade, não é nem banho, né? Porque só molha a cabeça, né? Brincadeiras à parte, não estou sendo respeitoso, só apenas jocoso. O ponto, irmãos, é que eu já conversei várias vezes. Conversando, acabou, tomamos o café e vamos para casa. Ninguém precisa agredir o outro. Né? Agora, se o camarada vem negando a divindade do meu Senhor, aí, meu amigo, aí a luva sai. Aí é diferente, porque aí é heresia. Não é um mero erro doutrinário, uma discordância de um ponto. Né? Não é discordância se o culto vai ser dessa maneira ou daquela, não. Então, antes do nosso intervalo, vamos ver primeiro a nossa primeira razão, irmãos, porque a igreja não passará pela tribulação. Número 1, a tribulação é um tempo preparado para Israel. Deuteronômio 4 é a primeira menção sobre um tempo de tribulação para Israel. Deuteronômio 4, isso está lá, meus irmãos, na Torá, no início da Bíblia, 5º livro, para ser mais preciso, certo? Tudo está começando, Israel mal existe, ele tem apenas alguns anos de existência, na verdade quase 40, uma vez que Deuteronômio é a repetição da lei para a segunda geração, depois que eles passaram todo aquele tempo no deserto. Então, esse país ainda está bem no início, ok? E aí, Moisés diz para eles o seguinte, versículo 27, não dá para ler todo, a 29, como está destacado ali. O Senhor os espalhará entre os povos, e estarão apenas alguns de vocês entre as nações, às quais o Senhor os levará. Presta atenção, irmãos, não é um texto de alerta, não é um texto de aviso. Esse é um texto de profecia. Deus está dizendo que, de fato, Israel seria espalhado dentre as nações. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ok? Desde então, nunca Israel totalmente voltou para a Terra Prometida. Hoje, nós temos aproximadamente 40% de judeus em Israel e 60% espalhados pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos, que foi o país que menos, na Segunda Guerra Mundial, menos fechou suas fronteiras para a migração dos judeus, fugindo antes, né, da perseguição de Hitler e depois da perseguição de Hitler, uma vez que aqueles que tentaram voltar para, na falta de outra palavra, Palestina, muitas aspas aí, tiveram grande dificuldade, inclusive navios que foram ordenados que retornassem. Eu comentei isso algumas semanas atrás, semana passada. Bem, então, o que está em Deuteronômio, meus irmãos, está em plena ocorrência. Deus realmente espalhou o seu povo pelo mundo inteiro. E é interessante, você, não sei se todos, mas em literalmente dezenas de países do mundo, você encontra judeus. Em todos os continentes, é uma coisa impressionante. Ásia, África, Europa, obviamente, e nas Américas, inclusive no Brasil. Então, o texto continua dizendo que eles vão ser espalhados entre as nações, e lá diz o versículo 28, lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra,
deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Ou seja, Moisés também profetizou o abandono da fé judaica pelos próprios judeus. Isso é fato. Claro, existe um grande contingente deles que continuam. Agora lembre-se, meus irmãos, idolatria na Bíblia nem sempre literalmente é você estar de frente de uma imagem. A gente tem falado isso abundantemente na mensagem de Isaías, certo? E hoje o judeu idolatra todo tipo de coisa, inclusive a sua própria cultura. Então você vai ver o judeu que ele observa todas as festas, o Ano Novo, Rosh Hashanah e tudo. Mas não crê em Deus. É uma coisa contraditória, mas é verdade, é cultural. Então, o ser judeu se transformou na sua idolatria. O nacionalismo se transformou na sua idolatria. Ou, se você quiser usar o termo, o sionismo se transformou na sua idolatria. E, obviamente, outras manifestações religiosas entram dentro desse versículo também. E o 29, para terminar, e lá, aí então, procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Finalmente, a parte que ainda não aconteceu plenamente, o retorno. São os judeus voltando-se para o Senhor, voltando-se para o seu Deus. Isso vai acontecer exatamente na tribulação, ok? Então, isso é Deuteronômio 4, mostrando, meus irmãos, que um tempo de afastamento e de ser espalhado, de afastamento e de retorno, está determinado para Israel. E isso é principalmente algo na tribulação. Passa o microfone aqui lá para o Tiago, quando chega lá, faz a pergunta dele. Deixa eu continuar aqui, Tiago, quanto isso. Então, o verso 30 revela o retorno que acontecerá depois dessa dispersão. Verso 30. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Certo? Na profecia de Daniel, capítulo 9, que a gente já viu, irmãos, 800 anos depois de Deuteronômio 4, diga-se de passagem, as 70 semanas são prometidas, e aí o anjo diz o que para Daniel? Para o seu povo e sua santa cidade. Assim, irmãos, a tribulação, a 70ª semana de Daniel, tem o seu foco em Israel. Isso a gente já falou em outros domingos, estamos aqui destacando que como toda a profecia, meus irmãos, que acontece ali, tem Israel no foco, não a igreja, certo? O povo de Daniel é mencionado tanto nesse texto, como é mencionado no capítulo 12, no encerramento de tudo isso, quando é do estabelecimento do reino. Isso dito, irmãos, é importante destacar, de novo, que nós não estamos falando do país de Israel, certo? Com assento nas Nações Unidas, etc, etc. Pastor, o senhor já falou isso, vai falar de novo? Vou, porque eu não quero que você saia por aí, ou que alguém pegue parte desse vídeo e diga, pronto, pastor Versi, né, passa pano para tudo que Israel faz, é judaizante, já vai se inscrever na IDF para lutar também lá contra. Não tem nada disso. O povo é este. O país político é outra coisa. E é dentro deste povo, meus irmãos, que no final essas coisas vão se cumprir e Deus vai estabelecer, vamos chamar assim, o verdadeiro Israel. O Israel sobre o qual se cumprirá as promessas que eu mencionei agora há pouco, feitas para Abraão, para Davi. A gente explicou isso melhor semana passada, ok? Então a nossa primeira razão, nosso primeiro argumento é esse. A tribulação, ela tem um foco, um tempo preparado para Israel e não para a igreja. Diga, Tiago. A minha pergunta é em relação a Deuteronômio 4. Por que a gente não poderia interpretar que esses acontecimentos foram durante o exílio, né, cativeiro? E, por exemplo, o primeiro versículo seria eles terem... Porque, por exemplo, o Reino do Norte foi espalhado também, né? Sim. Daí que surgiu os samaritanos e tudo mais. Eles também criaram as sinagogas, né, nesse período, e depois voltaram, teve o retorno do cativeiro. Aí não se encaixaria também nesse texto de Deuteronômio 4? Isso é exatamente o que o amilenista vai dizer. Só que aí eu vou contra-argumentar o seguinte: só se você não olhar para o texto ou adaptar o texto. Porque o texto diz, aí é aquela coisa, meus irmãos, eu aceito tranquilamente a pecha, a crítica
de ser literalista. Se o texto diz banana, é banana, eu não vou dizer que é laranja. Eu não vou dar... Não, você não entendeu, o texto não é tão assim. Para mim é tão como está. E o texto, vamos lá voltar para ele. O Senhor espalhará entre os povos. O povo de Judá foi para a Babilônia. Ele não foi espalhado entre os povos. Ele foi especificamente para a Babilônia. Começa por aí. O povo do norte foi para a Síria, né? Especificamente. E restaurarão apenas alguns de vocês entre as nações do qual o Senhor os levará. Lá vocês prestarão cultos a Deus de madeira, etc, etc. Não se tem notícia de idolatria do povo no cativeiro. Muito pelo contrário. O povo foi curado da idolatria no cativeiro. Certo? E mesmo assim, não existe diversidade de deuses lá, apenas os deuses da Babilônia. Eles saírem da sua terra para adotar os deuses do povo que os havia prendido, levado cativo, possível, porém improvável. Não tem lógica. Eles deviam muito pelo contrário, ter grande aversão, mas é mais do que isso, é raiva mesmo, né? Porque esses deuses simbolizavam esse povo, essa cultura. Então, abraçar tudo isso como se nada tivesse acontecido, para mim não faz sentido. Bem, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurar de todo o seu coração e toda a sua alma. Eu não acho exatamente que Judá fez isso na Babilônia. Cumpriu-se 70 anos e Deus trouxe o seu povo. Muito pelo contrário, você vê que quando eles voltam, há coisas que precisam ser resolvidas. Eles ainda não priorizavam Deus construir suas casas e não o templo. Tinham casado com mulheres gentias, né? E o final de Neemias termina dessa maneira. Então eles ainda tinham hábitos que não mostram exatamente que tinham buscado o Senhor. A única coisa que eu sempre afirmo que eles foram curados foi da idolatria. Isso nunca mais voltou ao cenário do judeu. Muito pelo contrário, ele é até crítico, né, das outras religiões, até dos cristãos, que eles acham que a gente idolatra a cruz. Certo? Então, disso eles foram curados. E finalmente, meus irmãos, mostra o retorno completo. Até hoje isso não aconteceu. Cadê o retorno? Porque o Deuteronômio 4 fala de um cenário final, onde eles retornam porque buscaram o Senhor, e agora sim, agora a coisa vai. E a coisa ainda não foi. A coisa continua indefinida, e depois do cativeiro o povo continuou, na verdade, mudou o seu pecado. Ele se transformou num povo ritualista, um povo legalista, certo? Crendo muito mais nos escritos dos rabinos do que na própria palavra, na tradição do que na própria palavra, e esse foi o cenário que Jesus encontrou 400 anos depois do cativeiro. Um povo que trocou um pecado pelo outro, certo? Antes era um povo que dava as costas para o Senhor. Agora é um povo, digamos assim, que criou um novo Senhor, um novo Deus, que tinha leis e regras que não estavam na sua lei de verdade. Eram leis de homens, como Jesus tanto apontou. Ok? Vamos para o nosso intervalo, meus irmãos? Depois a gente vai para a nossa razão número 2, porque a igreja não passará pela tribulação. Muito bem, meus irmãos. Dando continuidade aqui, número 2, a nossa segunda razão, porque compreendemos que a igreja não passará pela tribulação. Antes da gente seguir, é importante destacar duas coisas, irmãos. Essas razões, elas não estão em ordem de importância, certo? E elas também não estão em ordem de peso, ok? Apenas foram listadas uma após a outra. Só a última realmente que eu reservei como última, para uma maior ênfase, porque ela é mais técnica, mas fora isso, não. Bem, segunda razão, o termo ira como termo técnico para a tribulação. O uso repetitivo de um termo associado a um significado o transforma em um termo técnico. Ira é um caso como este, ou seja, na palavra de Deus, alguns termos são usados frequentemente relacionados a um evento ou a um princípio bíblico, a um princípio teológico, assim por diante. E a gente, obviamente, passa a entender aquele termo como um termo técnico. Então, quando você fala de justificação, você já entende o que está dentro disso. Obviamente, se você estuda a Bíblia, né? Porque você você tem por trás dele todo um conjunto de versículos bíblicos, ok? Que contém ou não a palavra justificação, mas que contribui para o significado desse termo. Bem, ira é um caso como este. Isaías 13, versículo 9. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel
de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Então, quando os profetas falam do dia do Senhor, do futuro, certo? E o dia do Senhor é, particularmente, irmãos, a tribulação, mas inclui de uma maneira mais global todos os acontecimentos do final a partir do arrebatamento. Mas quando ele trata particularmente do dia do Senhor, desse dia de acerto de contas, a palavra ira vai estar sempre presente. Sofonias 1, 15 e 18. Aquele dia será o dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Então, no Antigo Testamento se consolidou este uso. E aí, quando o judeu Paulo escreve sobre os últimos dias, numa carta extremamente escatológica, como é 1º e 2º Tessalonicenses, ele escreve o seguinte em 1,10 de 1 Tessalonicenses: esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, é claro que alguém poderia argumentar, irmãos, essa ira não seria a ira eterna? Não seria a condenação eterna? Sim. Contudo, como eu falei, o contexto de 1 Tessalonicenses, irmãos, é escatológico, aonde esses irmãos estavam debaixo do erro, alguém divulgou isso, talvez passando por Tessalônica, de que Jesus já havia vindo. Lembra que a gente explicou isso bastante na exposição desse livro, dessa carta? Então alguém tinha dito, olha, o dia do Senhor já chegou, Jesus já voltou. Então, se Jesus voltou, eles ficaram. Nós estavam lá ainda. Alguma coisa deu errado. E aquilo que Paulo falou para a gente. Então, esses irmãos eram relativamente novos na fé, era uma igreja jovem. Então, Paulo se preocupa e escreve esta carta. Isso, obviamente, irmãos, é pós o texto de Atos, onde Paulo sai de Tessalônica por causa de perseguição, né? Provavelmente ele está, se não me engano, em Corinto. Então ele escreve preocupado com as notícias que estão vindo de lá, de que o povo estava sendo enganado, de que o dia do Senhor já havia acontecido. Então Paulo diz, certo? Não se preocupe, o dia do Senhor não chegou, porque nós não fomos destinados para a ira. O Senhor vem nos livrar da ira, que eu falei para vocês que virá sobre o mundo. E ele continua dizendo isso, irmãos, no capítulo 5, versículo 9 da mesma carta. Olha lá embaixo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso entendimento, irmãos, é que quando Paulo trata desse termo, num contexto escatológico, um contexto de Tessalonicenses em particular, ele está se referindo à tribulação, aonde a igreja, e eles obviamente estavam incluídos, será poupada desse tempo, ok? Então, como eu disse, alguns desses argumentos são menos pesados do que outros, mas nós estamos construindo um peso aqui geral com diversos argumentos, comprovando esse axioma que está lá em cima. A igreja não passará pela tribulação. Razão número 3. Essa, para mim, é uma extremamente forte. A questão da iminência. Não eminência, não com E, com I. Okay? Eminência é a pessoa importante, né? Sua eminência, doutora Ellen. Pronto. Iminência, irmãos, é que está para acontecer. Certo? E esse é algo que eu sempre pergunto a quem não crê como nós. Jesus volta a qualquer momento? E a pessoa diz sim. Como? Para pensar no que você crê. Se Jesus volta a qualquer momento, como que nós vamos passar pela tribulação? A tribulação já tinha que ter acontecido. Então eles mesmos se contradizem. Então vamos ver o que eu quero dizer com isso, irmãos. No discurso do Monte das Oliveiras, em Mateus 24, 36, Jesus afirma a iminência de sua volta, isto é, de que ninguém saberia quando ele retornaria. No verso seguinte, em diante, ele usa a ilustração do dilúvio, ilustrando o arrebatamento, onde os justos serão retirados do julgamento. Ou seja, assim como o dilúvio era inesperado, também o arrebatamento. Se ele ocorresse depois da tribulação, não seria mais um evento de data desconhecida para nós. Aqui eu quero dar uma pausa. Eu fiz questão de colocar, meus irmãos, porque esse entendimento existe. Então vamos lá, Mateus 24, para você entender do que o nosso texto está falando.
Enfim. Inclusive, na novela de uma determinada rede de televisão, esse texto apareceu com destaque. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Até aqui, meus irmãos, sim, significa o quê? A qualquer momento, ok? Mas olha como o texto continua. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Volta lá no dilúvio, irmãos. Quem foi tirado e quem foi deixado no dilúvio? Os ímpios, os que não creram na pregação de Noé, eles foram tirados ou foram deixados? Quando o dilúvio acabou, eles estavam lá? Então eles foram tirados. A lógica que muita gente nesse texto está invertida. Certo? Quando o dilúvio acaba, quem resta sobre a face da terra? Noé, a sua família, ou seja, os justos. Ok? Então, a ilustração do dilúvio não é uma ilustração sobre o arrebatamento. É uma ilustração sobre o fim da tribulação. Lembra quando nós vimos Isaías capítulo 24? E nós aprendemos que Deus vai remover todo o mal do mundo e instaurar o seu reino? No final da tribulação, irmãos, todos os ímpios, absolutamente todos os ímpios, são mortos. Não é só o anticristo, o falso profeta. A terra é expurgada de todo pecador não convertido. É bom ressaltar isso, né? Porque pecador todos nós somos, ok? Isso eu já falei várias vezes, eu só estou relembrando. Então, esse é exatamente o cenário do dilúvio, aonde... Desculpe. Aonde os ímpios são removidos e os justos permanecem. No caso da tribulação, os justos permanecem e aí começa o reino milenar, certo? Então eles permanecem, inclusive, irmãos, porque o reino será habitado por pessoas vivas, que continuarão sendo pecadores, continuarão, apenas só agora, nesse momento, são justos, mas continuarão tendo filhos. E é só quando vem a segunda e a terceira geração, depois que inicia o reino milenar, o milênio, é que as coisas começam a complicar mais. Porque quando você entra no milênio, todos estão extremamente satisfeitos de estar ali. São os felizes da vida por ter sobrevivido à tribulação e agora está a começar o reino de paz, justiça, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, não é verdade? Não vai ter meu buraco na rua, que é atualmente minha raivinha mais presente. 600 contos de suspensão dá uma raivinha na gente, né? Pois é, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. Mas aí, irmãos, vem as próximas gerações. E aí você vê como que o pecado continua agindo dentro do homem. Mas isso é o milênio. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que eu deixei na nossa lição porque muitos têm esse entendimento, mas não é particularmente o meu. A ilustração do dilúvio em Mateus não está falando do arrebatamento. Está falando da remoção dos ímpios no final da tribulação, ok? Bem, outra coisa importante sobre a questão da iminência. O anticristo estará vivo por ocasião do arrebatamento, mas ele apenas se revelará depois do acontecido. Então, Satanás sabe quando vai acontecer o arrebatamento? Claro que não. Então, irmãos, ele sempre tem uma possibilidade, vamos chamar assim, o anticristo em potencial. Alguém que pode preencher o papel, alguém que pode se encaixar. Uma vez que ele é alguém preparado por Satanás, Satanás está sempre ocupado em ter uma pessoa historicamente relevante, geopoliticamente relevante, que possa ocupar este lugar. Por quê? Porque pode acontecer a qualquer momento. Não há absolutamente nada que possa nos prevenir de que o arrebatamento vai acontecer. Bem, se a iminência é verdadeira, irmãos, e isso você vê claramente no pensamento de Paulo, como que o arrebatamento vai acontecer
depois da tribulação. Os irmãos estão entendendo a nossa lógica? Se a tribulação acontece primeiro e o arrebatamento depois, ok? Ele não é mais iminente. Pastor, a tribulação não foi a pandemia, não? Não, não foi. Nem de perto. Nada, meus irmãos, na história da humanidade, nem se juntar as duas guerras mundiais, chega perto a tribulação. O problema é que, para encaixar o seu ponto de vista, o que o pessoal faz com o Apocalipse? Dilui. Pega o que está em Apocalipse e minimiza, coloca tudo como alegórico. Eu não falei para vocês, irmãos, na ponta do lápis, em um dos juízos de Apocalipse, 1,5 bilhão de pessoas vão morrer. Isso na contagem da população de um tempinho atrás. 1,5 bilhão. Então o que eles fazem? Não. Quando diz 1/5, não é 1/5. Tem que alegorizar, tem que espiritualizar. Mas eu prefiro entender o que o texto está dizendo. O juízo de Deus veio sobre a terra e 1/5 dos habitantes morreram. É isso que diz o texto. Em alguma época, mesmo, nem na peste negra morreu 1/5 dos habitantes do planeta. Se alguém... Mas eles fazem isso. Eles pegam os eventos que já aconteceram no passado. Isso aí são, meus irmãos, os preteristas. Você consegue entender o que é um preterista? Vem de pretérito, passado. Eles pegam tudo o que já aconteceu na história e tentam encaixar dentro da escatologia deles para poder dizer, não, falta mais nada. Jesus volta e a gente vai embora. Não tem mais nada para acontecer. A tribulação já foi. Olha aí o século XX. E aí ele coloca todas as coisas trágicas que aconteceram no século XX. Eu já vi uma lista de um camarada desse. Colocou até o tsunami de 2004. Porque ele precisa criar um cenário de catástrofe. Mas no tsunami de 2004, morreram algumas milhares de pessoas. Gente, o que é isso perto do que você vê em Apocalipse? Nada. Absolutamente nada. Então, eu não tenho fé suficiente para ser preterista. Porque ele tem que ter uma fé e uma interpretação que não faz sentido nenhum. Ok? Então, voltando ao nosso ponto 3, a iminência da volta de Cristo, irmãos, não permite nenhuma outra interpretação, a não ser que a igreja seja arrebatada antes dos acontecimentos que estão em Apocalipse. Ok? Alguma pergunta, irmãos? Nope? 4, então? Isso aí é bom. A divisão do livro de Apocalipse com o vocábulo igreja. Então, todos nós sabemos que igreja, eclesia, é a palavra que define os santos em boa parte do Novo Testamento. No começo eles eram chamados de outra maneira, mas paulatinamente esse nome assumiu. E é o oficial. Começa as cartas paulinas e todas as demais, né? A igreja que está em tal lugar e assim vai. Bem, nós temos, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 19, um esboço. Vai lá. Apocalipse 1:19. Nós temos um esboço do livro. O que é um esboço? Como se fosse um índice de como o livro vai transcorrer. Jesus disse para João o seguinte, agora confesso, não sei se é Jesus ou se é o anjo, é Jesus, aqui. 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, primeiro capítulo, tanto as presentes, segundo capítulo, como as que acontecerão, terceiro capítulo. Certo? Nós temos a primeira parte sendo o capítulo 1. O que é o capítulo 1? As coisas que João viu. Tudo que está no capítulo 1. Jesus como andando entre os candelabros, Jesus com voz de trovão, e tudo que tem lá é o que ele viu, certo? A segunda parte são os capítulos 2 e 3. O que são os capítulos 2 e 3, irmãos? As 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. As 7 cartas às igrejas de Apocalipse, certo? Inclusive já foi tema de um retiro nosso 2 anos atrás, se eu não me engano. Ok? Está lá no YouTube se você quiser rever essas mensagens. Então, a segunda parte é o quê? As coisas que estão presentes. Nos dias de João, as 7 igrejas de fato existiam. Parênteses aqui, irmãos. As 7 igrejas não são as fases da igreja ao longo da história.
certo? Alguém teve essa ideia, alguém achou bonitinho, isso pegou. Tem comentários inteiros que se baseiam nisso daí. Então você pega cada característica de igreja e eles falam, essa é a igreja da época da perseguição, essa é a igreja da época da reforma, essa é a igreja essa é a igreja da atualidade. Não. Igrejas como as de Apocalipse, as 7, sempre existiram. Hoje existem igrejas como Esmirna, a igreja sofredora. Hoje existem igrejas como Laodiceia, a igreja apóstata, a igreja que abandona a fé. Certo? Sempre houve, então não é uma progressão histórica, de maneira alguma. Bem, então essas são as coisas que João viu. E finalmente, irmãos, a terceira parte, como as coisas que acontecerão, que é do capítulo 4 até o final, certo? Então, repetindo o esboço, irmãos. Capítulo 1, as coisas que você viu. Capítulo 2 e 3, as coisas presentes. E as coisas que virão, as coisas que acontecerão, capítulo 4 até o final. Mais uma razão porque eu não posso ser preterista. Porque essas coisas ainda não aconteceram, ok? Alguns argumentos são o seguinte, irmãos. Coloca o Apocalipse lá no começo, antes do ano 70. Certo? Espertamente. E aí, no ano 70, Jerusalém cai diante do general Tito, né? Não confundir com o nosso Tito, por favor. Com o general Tito romano, Jerusalém cai, os judeus são expulsos. Aí o que eles fazem? Tá vendo? É isso aí que é o cumprimento de Apocalipse. Irmão, não passa nem perto. De novo, é um desrespeito com o texto bíblico. O texto que o pessoal lê e tem medo, aconteceu no ano 70, só aquilo ali, a invasão de uma cidade e o desterro de um povo, não tem condição. E Apocalipse, irmão, foi escrito depois do ano 70, tá? Então não tem nem sentido uma interpretação dessa. Bem, diante desse esboço, irmãos, vamos lá. No final das cartas, 7 cartas, certo? Nós vemos a expressão, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lembra disso? Lá estão as referências. Lá está no capítulo 2, 7, 11, 17, 29, e no capítulo 3, 6, 13 e 22. 7 vezes a cada uma das igrejas, Jesus diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse 13, 9 a 10, a mesma expressão acontece, mas ela muda. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Passagem que está tratando da tribulação, e João deixa de fora a palavra igreja. Na verdade, meus irmãos, a partir do capítulo 4, a palavra eclesia não aparece em nenhum lugar da tribulação. De Apocalipse, que é a tribulação. Esse é o nosso argumento. A divisão do livro de Apocalipse tira o vocábulo igreja de aparecer durante o período da tribulação. Do capítulo 4 até o final. Certo? Obviamente a tribulação não é até o final porque tem a volta de Cristo. Ou seja, irmãos, quando a igreja está presente, o vocábulo é usado. As 7 cartas. Quando a igreja não está mais presente, João, certamente orientado pelo Espírito Santo e conduzido por Deus, ele toma o cuidado de usar palavras como santos, como justos, ou qualquer outra, mas não chama aqueles de igreja, certo? Porque eles de fato não são. Eles são parte daqueles que vão se salvar durante a tribulação e grande parte deles pagando com a própria vida, né? Os mártires da tribulação. Ok? Essa é a razão número 4. Uma pergunta, irmãos? Não? Então vamos seguir. Número 5. As figuras usadas por Jesus em Lucas 17, 26 a 30. Nas duas passagens usadas por Jesus com Noé e Ló, a destruição só ocorreu quando os justos foram retirados do caminho, digamos assim, do caminho da ameaça do mal, né? Ele estabelece um roteiro, primeiro a retirada dos escolhidos, seguida pela destruição e, finalmente, a vinda do reino, que fora a pergunta original dos fariseus. Então, qual é o argumento aqui, meus irmãos? Existe um padrão bíblico exemplificado por Jesus aqui, em Noé e Ló, que quando o julgamento de Deus vai chegar,
ele retira do julgamento, retira do caminho, né, do dano, de ser prejudicado, os justos. Ele fez isso com a família de Noé, ele fez isso também com a família de Ló. Certo? É óbvio que a mulher dele aconteceu o que aconteceu, mas Deus fez o que fez. Ele inclusive disse, se houver 5 justos em Sodoma e Gomorra, ele iria poupar a cidade, mas nem isso tinha. Então ele retira apenas a família de Ló e assim traz a sua ira. O entendimento, meus irmãos, aqui também é que não faz sentido Deus trazer um julgamento ligado à sua ira, ligado a um acerto de contas sobre a sua igreja. É verdade, a igreja é tosse para leão. Se não fosse o Senhor para aguentar a sua noiva, né? Os pastores que o digam. Mas enfim, a igreja às vezes realmente é um desafio. Mas ela é a noiva de Cristo. E que sentido faz Deus agir assim diante, vamos supor, da nossa geração, enquanto nós já tivemos 2000 anos de história da igreja? Porque exatamente a nossa geração teria que ser disciplinada, digamos assim, julgada por Deus, quando milhões de cristãos já passaram ao longo da história. Ok? Não faria sentido. Bem, a nossa sexta razão, ali embaixo ainda, volta novamente ao que a gente falou sobre o tribunal de Cristo, o bema de Cristo. Em Apocalipse 19, João destaca o estado da igreja no final da tribulação como uma noiva revestida de branco dos atos de justiça. Ora, quando aconteceu isso se ela tivesse atravessado a tribulação? Seria um evento sem evento? Apenas algo de um piscar de olhos? Nós cremos que não. O que o nosso parágrafo está tentando explicar, irmãos? Nós já falamos sobre o tribunal de Cristo, ok? Então lá vai mostrar toda a vida do Adson. Não sei, meu irmão, estou falando, tá? Vai ser projetado, não sei. O fato é, meus irmãos, que nós somos literalmente milhões. Eu sei que o nosso Senhor pode fazer isso no piscar de olhos. Não tem problema nenhum, certo? Então, esse tem que ser o argumento, se alguém acredita que passa a tribulação, cá estamos nós ainda nela, nós somos arrebatados e descemos junto com Jesus. Porque é isso que acredita o pós-tribulacionismo ou o amilenismo também, certo? Que nós somos arrebatados e imediatamente descemos. Eis a pergunta: quando é que aconteceu o tribunal de Cristo? A única resposta possível da parte deles é: não, o tribunal de Cristo não é de fato uma reunião, um evento, alguma coisa que vai acontecer. Você sobe, né, pobre e desce rico. De galardão, quer dizer, né? Você sobe aí sem saber o que fez na vida, no que deu o que você fez na vida, e imediatamente já desce galardoado, recompensado para a volta de Cristo, e aí 900 acabou, não tem mais nada. Bem, eu discordo desse pensamento. Ao meu ver, meus irmãos, o bema, o tribunal de Cristo, é sim um evento, é colocado como algo por Paulo, onde nossos atos vão ser julgados, e o resultado disso, diz o texto de Apocalipse 19, é que nós vamos ser revestidos dos nossos atos de justiça. Então, o branco que a igreja usa, são esses atos de justiça, essa recompensa que nós recebemos no tribunal de Cristo, certo? Lá serão avaliados os atos de bem ou mal, no grego, phaulos. Mal significando oco, vazio, sem valor, né? Diferente da palavra kakos, que seria mal moral, pecaminoso. Então, o tribunal de Cristo, como a gente já falou anteriormente, ele não tem como objetivo avaliar o pecado em si, certo? Nossos pecados, irmãos, são perdoados pelo sangue de Cristo, acabou. Então vamos supor que eu estou aqui lhe ensinando a vocês, né? No meu coração está assim: como eu sou inteligente. Que privilégio que esses irmãos têm em me ouvir. Nunca na história desta igreja, não, pera, essa expressão é de um cara que eu não quero copiar, não. Entendeu? Isso é phaulos, oco, sem valor, sem sentido. Tem aparência de uma coisa piedosa, uma coisa feita para Deus, mas foi feita para nossa própria glória, ou foi feito para apenas o que eu gosto de fazer, ou o que quer que seja, de um motivo oco, motivo vazio. É isso que vai ser avaliado.
É por isso que em 1 Coríntios 3, Paulo fala sobre ouro, prata, pedra preciosa, que são as coisas, meus irmãos, feitas realmente no poder do Espírito Santo, porque eu quero servir aos meus irmãos, porque eu quero ser instrumento de bênção na vida dos outros, em comparação com madeira, feno e palha. As coisas que eu faço para a minha própria glória, que eu faço de má vontade. Né? Pastor, tem gente que faz as coisas no reino de Deus, na igreja, de má vontade? Ou seja, meus irmãos, não é só fazer alguma coisa. Não fazer também é faulos, também é oco. Claro, ser omisso, passar a vida cristã inteira deitada numa rede com a limonada esperando o eunuco lhe abanar, obviamente, meus irmãos, não tem valor algum. Mas quando fazemos, ainda temos que ter esta preocupação, onde está o meu coração? Porque muitas vezes na obra de Deus, meu irmão, as coisas não vão do seu jeito. Você está se acabando de matar e o camarada está arrastando o pé. Agora, se eu me incomodar com o servo alheio, eu acabo comprometendo as motivações pelas quais eu sirvo. Deixe cada um prestar contas ao seu próprio Senhor. O outro está arrastando o pé, o outro está omisso, você está carregando o piano e ele está ainda carregando a flauta, deixa ele carregar a flauta. Sirva o Senhor, faça do seu coração, de coração, e deixe cada um prestar contas a Deus como estiver fazendo. E assim será, meus irmãos, o bema de Cristo, ao meu ver, o evento, se vai ter projeção de vídeo, eu não sei, mas de alguma forma Deus vai avaliar tudo aquilo que nós fizemos e nos recompensar. 7, e se a gente consegue terminar, irmãos, essas razões hoje, a sequência escatológica de Paulo em Tessalonicenses. Vamos voltar lá para esse texto, irmãos. Em 4, 13 a 18, Paulo trata do arrebatamento e em 5 a 11 do dia do Senhor. Um dia escatológico de 1007 anos, ou seja, tribulação mais milênio, né? Em 5, 2, 4, 6 a 6 e 8, 11, Paulo usa a primeira pessoa do plural, nós, e a segunda pessoa do plural, vós ou vocês, né? Confesso que quando eu fiz esse texto, me esqueci que a gente usa a NVI, né? Mas vocês, tanto faz. Pessoas do plural, apontando que estes não participariam deste tempo da tribulação. O que o texto está dizendo aqui, meus irmãos? Paulo muda a forma como a coisa está transcorrendo. Então vamos lá para o nosso texto para a gente entender direitinho. Vamos primeiro para 4, 13 a 18. Desculpe, 5, 2. Em 5:2 ele diz, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Vocês. Então, a igreja estava ciente do que era o dia do Senhor. 4 a 6. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão. Quem que está nas trevas, irmãos? Os ímpios, certo? Os ímpios serão surpreendidos pelo dia do Senhor. Para nós será prazer. Eles ficarão, né? Mar perdido, sai de tiroteio, o que está acontecendo com o mundo? Então, eles serão surpresos porque eles estão surpreendidos porque eles estão em trevas. E ele continua, vocês, igrejas, todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos, incluindo Paulo, da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então, o que Paulo está dizendo aqui no versículo 6? Se você é da luz, não haja, não viva como quem está nas trevas. Mas perceba a diferença, meus irmãos. Estar nas trevas e se comportar como das trevas são coisas distintas. Ok? É isso que Paulo quer dizer também quando ele fala que os assassinos e os mentirosos e esse, aquele não herdarão o reino dos céus. Aí você lembra, eu contei uma mentira ontem. E aí? O texto não está falando, meu irmão, que cada pessoa que cometeu cada pecado daquele ali está perdido, certo? Paulo sempre usa esses adjetivos para mostrar as pessoas que vivem esse estilo de vida e permanecem nesse estilo de vida.
há essa distinção. A mesma coisa está aqui no nosso texto. Uma distinção entre o estilo de vida e o que infelizmente acontece muitas vezes na nossa vida, porque somos pecadores, certo? A diferença é obviamente o arrependimento. 8 a 11 agora, irmãos. Olha lá. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exorte-se e edifique-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, em todo esse tempo, meus irmãos, Paulo está colocando ele e a igreja, certo? Fora das trevas, fora da tribulação. Em 5, 3 e 7, Paulo muda, nos outros versículos, para a terceira pessoa do plural, eles, separando dos demais personagens, assim apontando que passariam pela tribulação os que não eram da igreja. Vamos conferir. 5, versículo 3. Quando disserem o quê? Quando eles disserem, certo? O sujeito está oculto aí, mas, né? Claro. Quando eles disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então perceba, irmãos, a mudança de pronome. Nós, seguros, fora das trevas, fora da tribulação. Mas eles serão surpreendidos. É interessante o termo, irmãos, que fala que o mundo, a gente pensa que o mundo vai estar muito, muito ruim. Do ponto de vista espiritual, eu concordo. Mas o mundo está melhorando. É que isso não vem de notícia. Se você pegar da Organização Mundial da Saúde e naquele lado da alimentação, que eu esqueci o nome da organização, o índice de fome no mundo tem diminuído drasticamente na última década. Sabia disso? Claro que não. Porque dizer que a fome aumentou, vem de jornal. O pânico vende. Você viu isso na pandemia. Mas dizer, gente, está melhorando. Não tem mais necessidade de cantar We Are The World, porque não tem mais fome lá em um país. Hoje, irmãos, até onde eu saiba, o país está passando por fome por causa de guerra, é o Kuwait. Kuwait ou Iêmen? Um dos dois. Incrível, né? Interessantemente, os países árabes não se unem para ajudar os seus irmãos muçulmanos, né? Interessante. E ninguém protesta, ninguém fala nada. Bem, ponto é que o mundo tem, nesse patamar, melhorado. Em termos de medicina, nunca estivemos tão avançados. Em ponta de lança na pesquisa de câncer, Israel. Um tratamento revolucionário, não sei exatamente porque não está sendo divulgado como deveria, no tratamento de câncer. O ponto é, olha o que diz o versículo 3. Quando disserem paz e segurança, quando as coisas estiverem melhores do que nunca estiveram, quando tiveram menos conflitos, virá repentina destruição. Certo? E aí o versículo 7, ele repete a mesma lógica. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Está falando de quem, meus irmãos, de novo? Eles, os de fora. Então Paulo muda para a terceira pessoa do plural, apontando para os que estão fora da igreja. O dia do Senhor fica claro como termo técnico toda a Bíblia, mas em especial em Zacarias 12 a 14, onde ele é usado 15 vezes na forma de naquele dia. E aqui em Tessalonicenses, Paulo usa exatamente a mesma expressão. Lembrando, irmãos, Paulo, o judeu, usa exatamente a mesma expressão para dizer a diferença do que vai acontecer com os Tessalonicenses, que vai acontecer com eles, os que estão nas trevas, os que estão de fora. Ok? Então, meus irmãos, a nossa compreensão é que esses não são detalhes perdidos no texto. Paulo era muito inteligente, extremamente detalhista naquilo que ele escrevia. Então ele coloca esses detalhes para mostrar àquela igreja que estava passando por uma insegurança, que não havia motivo de tamanho medo, de tamanha insegurança. Porque o Senhor iria agir com eles de uma maneira, mas aqueles que iriam ficar para trás, né, deixados para trás de verdade, eles sofreriam de outra, aquilo que vai passar no dia da ira do Senhor, no dia do Senhor, na tribulação. Ok? Muito bem. Uma oitava razão, irmãos, é a nossa penúltima, acho que a nona eu vou deixar para a semana que vem, por causa do nosso horário, é a promessa à igreja de
Filadélfia. Lá, obviamente, entre as 7 cartas de Apocalipse, né? 6ª igreja de Apocalipse, e a outra, além de Esmina, não receberam uma repreensão. Só Filadélfia e Esmina não receberam nenhuma bronca do Senhor. Sobre ela é dito em 3, versículo 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, alguns argumentam, irmãos, que a igreja será guardada passando pela tribulação, através da tribulação, certo? Mas o texto original sugere outra coisa. Então agora, desculpe aí o grego, né, para a gente poder entender, mas vamos lá. O uso do genitivo, tá aí entre parênteses, tu, perasmu, aponta para guardar do fato, da presença dele. E quando se fosse usado o locativo, tá, na tribulação, esse argumento seria inválido. O que ele está dizendo, irmãos? O texto está traduzido de forma correta, como ele diz, eu guardarei da provação, e não na provação, ok? Por causa do termo grego. Obviamente, irmãos, isso vai gerar uma enorme discussão exegética, e alguém vai puxar para um lado, vai puxar para o outro, mas, se você entender o texto apenas naquilo que ele está dizendo, esse é o nosso entendimento, ok? Quando Jesus falou para a igreja da Filadélfia sobre guardá-la da hora da provação, ou da hora da tribulação, dependendo da tradução, irmãos, ele estava se referindo não a algo pontual na história. Por quê? Porque naqueles dias a perseguição já estava acontecendo. Então não viria uma nova perseguição, a perseguição já estava tanto que João estava em Patmos, João estava exilado. O imperador Diocleciano, um dos mais cruéis que já existiu, pior do que Nero, havia, talvez por causa da idade, em vez de executado a João, que já era um ancião, o exilou na ilha de Patmos, tá? Que fica no Mediterrâneo, ali perto entre a Itália e a Grécia, né? A Macedônia mais ou menos. Ele o manda para lá, e lá ele tem a visão de Apocalipse, ok? Então, meus irmãos, se... Perdi o fio da meada agora. Assim, se a palavra de Jesus, a igreja de Filadélfia, se referisse a alguma coisa que fosse acontecer imediatamente aos seus dias, do que ele está se referindo? Porque, historicamente, a perseguição já estava acontecendo. A aprovação já estava acontecendo. Os cristãos estavam sendo presos. Entre as formas de execução, eles eram colocados dentro de um touro. Eu não lembro se ele era de ferro, de bronze, de cobre, ou sei lá de quê. Metal, certo? Ele era oco. Na barriga do touro, ao lado, tinha uma portinhola. Eles abriam a portinhola, colocavam, não só cristãos, mas incluído, colocavam o cristão lá dentro e acendia o fogo embaixo. Isso é uma das formas de execução. Isso já estava acontecendo nos dias de Diocleciano, nos dias que esse texto foi escrito. Então, quando Jesus fala que vai poupar a igreja da provação, da hora da provação que virá, nós entendemos que ele está se referindo a uma coisa mais macro. Quando ele fala da igreja, está falando daquelas pessoas em particular, né? Mas da igreja como um todo, e da igreja de Filadélfia, que não necessariamente iria acabar de existir naquele momento histórico, ok? Nosso último ponto, irmãos, eu acho que não dá para a gente cobrir hoje, que ele é mais longo, inclusive ele leva dois slides. Então eu vou deixar para a semana que vem até como ponte para a gente pegar a continuação. Mas o importante no nosso entendimento aqui, cadê minha? É que nosso argumento para a igreja não passar pela tribulação não tem absolutamente nada a ver com medo de sofrer, certo? Pastor, se o senhor estiver errado, o senhor e todo mundo que crê como o senhor tem problema de passar pela tribulação? Irmãos, alguém aqui se voluntariaria para sofrer? Não faz nem sentido uma coisa dessa. Não, mas eu não tenho problema de passar pela tribulação. Obviamente, meus irmãos, vai ser algo muito difícil. Especialmente para quem é pai e mãe. Porque você... foi até o testemunho
de um dos capturados, o problema dele não foi ter sido capturado e ser levado para Gaza. O problema era o esposo dele estar junto. Porque você sozinho, você tenta um ato de desespero, você tenta fugir, você tenta atacar, você tenta fazer. Eu até pensei nisso, já pensou? Estou lá, a Leila está do lado. Qualquer coisa que eu faço, deu errado, eu sofro, ela sofre. Então, a perseguição, o sofrimento, irmãos, sempre é mais difícil quando a gente tem responsabilidade por alguém. Então, obviamente, vai ser um tempo muito difícil. E se a minha conclusão do texto bíblico fosse outra, eu não teria problema nenhum em admitir. Mas, diante do texto bíblico, e são 8 razões, da falta a 9, que é uma questão de tradução, né? A gente vai ver semana que vem, eu não posso ter outra conclusão, a não ser de que Deus tem um plano específico. E Ele não vai, irmãos, nos poupar da tribulação porque nós somos especiais, porque a gente é melhor. Não. É porque dentro do seu plano, agora é a hora de tratar com outro bloco da humanidade. Como nós já vimos, as nações gentias, e particularmente os descendentes do seu povo escolhido, dos quais, repito, nem todos serão salvos. Certo? Estava assistindo com a Leila um seriado no Netflix, Casamento Judaico. Alguém já assistiu? Assistiu por curiosidade, né? É muito comum a casamenteira entre os judeus, até hoje, para manter judeu casando com judeu, etc, etc. Isso acontece entre os indianos também, tá? Não se surpreenda. Século XXI ainda é comum hoje. Isso é profissão da mulher lá em questão, né? Que faz lá. Bem, inclusive ela é casada com um judeu ortodoxo. O que me chamou a atenção, incrível, meus irmãos, é a falta completa de verdadeiro temor a Deus em todos os homens e mulheres que participaram do programa. Até os que diziam assim, mais kosher, mais ortodoxo, assim, mais praticante. É pura cultura. Não é verdadeira fé. Israel, meus irmãos, hoje é um país secular, materialista. E ele é dividido de maneira muito simples. Quanto mais secular você é, mais perto de Tel Aviv você fica. Quanto menos secular você é, talvez você fique mais perto de Jerusalém. É muito interessante isso. Porque Tel Aviv é uma cidade como qualquer outra. Tem parada gay, tem tudo que você pode pensar. Inclusive, esse é o argumento contra o islamismo. É a única democracia, né, que é idolatrada pelo mundo inteiro, democracia do Oriente Médio. Certo? Então, não se iluda. É maravilhosa a viagem, recomendo para todo mundo. Ora a Deus poder fazer de novo, mas quando você pisa em Israel, você não sente um calafrio, você, sabe, você não é tomado pelo Espírito Santo, não é nada disso. Você vai pela Cidade Velha, que detalhe, não é a Cidade Velha da época de Jesus. As emoções, irmãos, vêm da sua compreensão. Quando nós pisamos a calçada da frente do muro da alimentação, a calçada de verdade, lá no subsolo, onde Jesus de fato andou, é claro que você é especial, mas não é especial da maneira que infelizmente muita gente quer colocar. Certo? Na igreja do Santo Sepulcro tem uma pedra onde diz a tradição que o corpo de Jesus foi colocado para ser preparado. O pessoal passando, a mulher trouxe uma sacola de roupa. Sabe aquelas coisas que a gente faz para lavar roupa? Pega um lençol, né? E põe a roupa suja dentro. Trouxa de roupa. A mulher trouxe uma trouxa de roupa nova para tirar do saco, passar na pedra, colocar no saco. Provavelmente ela ia levar para algum lugar e ia vender essa roupa aqui. Eu passei na pedra onde foi colocado Jesus e tal. Então esse tipo de misticismo, certo? E levar Israel a um patamar e tal. Então, ouça as notícias. Há coisas que procedem, deveriam fazer o que fez mesmo. Há coisas que são exageradas e não deveriam fazer o que fizeram. Então, ninguém passa pano para o país político, ninguém espiritualiza o local, mas que, dentro das devidas proporções bíblicas, este local, não só este local, da Mesopotâmia até a fronteira com o Egito, um dia o Senhor reinará naquele lugar e naquela cidade, eu tenho absoluta certeza. É por isso que nós estudamos escatologia e por isso nós destacamos o papel de Israel em tudo isso. Então,
Então, é interessante, irmãos, que infelizmente acontece muito entre amilenistas, entre desprezar completamente e remover Israel do cenário, ou acontece entre muito dispensacionalista e até muito evangélico e idolatrar Israel, há o equilíbrio bíblico de entender o seu papel na história, certo? E obviamente é isso que a gente busca no estudo da escatologia. Vamos colocar de pé, irmãos, e encerrar o nosso tempo hoje. Semana que vem, repetindo. Nona e última razão por que a igreja não passará pela tribulação, e vamos entrar aí agora nos fatos, provavelmente, de Apocalipse. Vamos ver se a gente vai ver Apocalipse ou ainda os textos de Mateus, ok? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, pela clareza e a instrução que ela nos dá e pelo entendimento que podemos ter do Teu plano para o futuro, para o nosso futuro, o futuro da igreja. Abençoa, Deus, o nosso dia de descanso, que à noite possamos estar aqui todos para novamente louvar e engrandecer o Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.